Sou Quitéria Chagas, rainha da Escola de Samba Império Serrano. Abro o desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro. É a primeira escola a desfilar no domingo de carnaval. E sou embaixadora do samba pela Federação Nacional das Escolas de Samba, a FENASAMBA, que regulamenta, né, todas as ligas de escolas de samba do Brasil, incluindo a Liga do Rio de Janeiro, a Liga de São Paulo. E nós lutamos por políticas públicas. Sou uma militante social do valor da mulher do samba, psicóloga, atriz e fiz alguns trabalhos na TV também. E é isso atualmente. Idola, né? 30 anos de revista Caras, só alegria. Então, meu primeiro contato com o samba foi pela transmissão. Eu assisti os desfiles. Meus pais, minha mãe, ela veio fugida da guerra de Angola, morava em Fortaleza, veio para o Rio de Janeiro. E os meus pais, meu pai era pernambucano, então a gente não tinha contato com o universo do samba e carnaval. Eu sou uma pessoa negra, mas uma negra que não morou numa favela. Assim. Meu pai, ele era marinheiro e depois se tornou empresário, então eu cresci no asfalto, digamos assim, como as pessoas falam. Porém, eu sempre tive contato e sempre quis ter mais a proximidade com a minha ancestralidade, com a minha história da cultura preta. E o samba, ele me trouxe essa possibilidade, então eu ficava encantada vendo os desfiles e sempre quis ser rainha de bateria, rainha de escola de samba. Na minha época, eram pouquíssimas as mulheres pretas rainhas de escola de samba, era uma época muito comercial, midiática, onde só inseriam personalidades da televisão, que não eram as pessoas de comunidade, nem pessoas de samba, nem pessoas pretas, né? Agora que as coisas mudaram e melhoraram com as movimentações sociais. E eu não me via ali naquele momento, era um sonho, né? Ser rainha de bateria. Até que uma vez eu participei de alguns concursos de beleza, eu sempre quis dançar, então sempre fiz cursos de dança, fiz faculdade de dança, eu quis me aperfeiçoar na dança. E surgiu um convite de um concurso de beleza para poder ser rainha de um bloco de carnaval. Aí tinha umas pessoas que faziam parte de escola de samba. E aí um se tornou amigo do meu pai e falou: vai ter um teste para ser passista da União da Ilha, do governador. Se a sua filha puder ir, de repente ela fica lá e aproveita e desfila, né? E aí eu passei no teste, fui passista da União da Ilha em 1999. Depois de um tempo eu me tornei rainha de bateria da União da Ilha em 2002, se eu não me engano, E eu comecei, nessa época, foi no início dos anos 2000, a começar a trabalhar na televisão, que foi onde eu comecei a ficar famosa por ter feito o programa da Carla Pérez, que eu era bailarina, depois fui assistente de palco do Gugu, e eu usava um cabelo de coquinhos, que é o mesmo cabelo que eu usava no Sorriso Maroto, é um penteado que virou uma marca, eu fiquei 10 anos com isso na televisão, aí fiquei conhecida com esse visual. E isso foi me dando uma certa notoriedade na mídia, na imprensa. Depois que eu fiz as vinhetas de Carnaval da Globo, eu tive ainda mais acesso às escolas de samba, que foi aquela vinheta da Globeleza das escolas de samba, que conta os enredos, né? E a minha imagem ficou muito marcada, falaram que ia ser a nova Globeleza, enfim, teve todo um buchiche em relação a isso. Aí eu fui projetada pela mídia e as escolas de samba começaram a me ver também, como uma possibilidade para convite. Aí surgiram muitos convites, surgiu o convite do Império Serrano, em 2003, para ser destaque de carro. Aí eu fui conhecendo a escola, fui me familiarizando, fui amando também a história do Império e fui ficando até hoje, são mais de 20 anos, mais de 20 anos na escola, são 26 anos de carnaval, e eu amo assim, o que eu faço e me identifico, comecei a descobrir mais sobre a minha história cultural, raiz de samba, por mais que eu não tenha nascido no morro, né, da Serrinha, porque a história do Império ela é muito atípica. Os grandes nomes do Império, tanto a Luiz Machado, Arlindo Cruz, que é o tema do enredo da escola, eles não nasceram no Morro da Serrinha, são personalidades, pessoas que vieram para a escola, como eu, e foram abraçadas com seus talentos e foram ficando por ali e gerando produto para o carnaval, né? E assim, eu estou muito feliz assim, de estar nessa trajetória toda e foi assim que eu comecei no samba, né? De uma forma diferente, porém especial. Me acolheu muito
E, ao mesmo tempo, eu fico vendo o processo de transformação do samba, né? A história do samba foi contada toda errada, assim. As pessoas, elas deturpam e não entendem o que é a história, a cultura do samba. Isso também estereotipa e afasta. Porque o samba, o carnaval brasileiro, eu estou recontando a história do carnaval, que a gente vai fazer um livro, né? Ano que vem, com a doutora em História, Eliana Teodoro, que foi jurada do Estandarte de Ouro, é uma referência como historiadora. E, então, o carnaval ele nunca foi cultuado no Brasil para ser a festa da carne. Na verdade, ele nunca foi a festa do corpo nem da carne. Ele começou através do movimento negro. Os negros pós-abolição queriam se inserir na sociedade burguesa e se vestiam de roupa de corte de império português. Nós nunca, no início do carnaval, desde as primeiras escolas de samba, nós não usávamos roupas africanas, não cultuávamos o nosso culto africano. Então, o objetivo era o movimento negro se empoderar perante a sociedade. Então, vestiam ternos, roupas longas, rendas, todo o material que as burguesas usavam, quem fazia eram as mulheres pretas nos morros e nas favelas, então elas criaram esse rancho carnavalesco português, vamos dizer assim, homens e mulheres. E desde a era das escolas de samba existiam rainhas com coroas, eram mulheres pretas. Porém, essas imagens foram ocultadas do jornalismo, teve um apagão histórico dessas personalidades desde o início da década de 20. Aí, na pandemia, acharam um achado histórico da primeira rainha da história do carnaval, até então, de 1950, que era a minha escola. Existe a coroa. É uma coisa assim incrível. A família dela guardou a coroa dela, a faixa dela, de 1950. E aí, a gente começa a ver que toda a nossa história foi mal contada, foi deturpada. Essas mulheres, esses corpos foram desvalorizados na década de 60, quando os biquínis vieram para o Brasil. E aí as pessoas brancas começaram a entrar no carnaval, porque antes era só a comunidade negra que fazia, que foi importante, tudo foi importante. Uhum. Mas a história faz a gente perceber que, na década de 60, essas mulheres pretas que eram coroadas como rainhas, e o objetivo era esse, essas coroas foram vendidas para comercializar, para entrar o financeiro para o carnaval. Foram dadas a mulheres brancas, essas rainhas começaram a ficar peladas, botaram biquínis e teve toda aquela banalização e estereotipação do corpo feminino, né? Que depois de um tempo a gente conseguiu, através de muitas lutas pessoais, eu sou uma dessas pessoas. Em 2000 eu comecei a introduzir vestidos porque eu não rejeitava fazer matéria com biquíni. Uhum. Eu não queria. Então eu comecei a introduzir um pouco essa questão de cobrir mais, né? Insinua, seja sensual, mas não queria mostrar. Nada contra quem mostra, mas seu corpo, suas regras, mas cada um. E o meu objetivo era realmente não dizer que somos só um corpo, que eu peguei a geração que éramos só um corpo. Hoje nós falamos. Mas foi uma luta de começar a falar em alguma matéria. Teve uma era da década de 80, 90, que as mulheres de comunidade, as rainhas, poucas que tinham, elas não eram nem entrevistadas. Nossa. Quando saiu o nome, né? Era muita coisa. Tem uma rainha da comunidade. E foi uma luta, porque até pouco tempo atrás, assim, nos anos 90, o cartão postal era o glúteo das mulheres pretas, naquele estereótipo mulata que foi criado na década de 60, quando os biquínis vieram para o Brasil. E teve essa coisa da exploração sexual e tal. Então, o carnaval para a sociedade, principalmente para a sociedade que não está no carnaval e não sabe essa história, ficou rotulado como algo pejorativo, danoso, vulgar, não aceitável. E muita gente tem preconceito ainda, porque só foi nesse marco histórico, mas não sabe qual é a construção, o que aconteceu, né? E isso reflete até hoje em patrocínio. E se você analisar bem, eu tenho 26 anos de carnaval. Quando é que você me viu em alguma capa de revista? Nunca. Verdade. Mês inteiro. É carnaval, vamos botar pessoas pretas. Cadê as rainhas pretas nas capas de revistas? Cadê as personalidades do carnaval fazendo campanhas publicitárias? A gente não se vê ainda. Nós ainda
somos produtoras, geradoras de conteúdo e tal, mas não estamos sendo vistas, não estamos sendo ainda valorizadas e respeitadas como um produto potencial, que já saímos de todas as mídias, né? Saímos em todos os lugares, como todas as outras atrizes também. Somos todas personalidades da TV, das emissoras, estamos em todos os espaços. Antes não era assim. Então, devemos, por direito também, estar inseridas de forma com equidade, né? Não é a segregação nem separação, mas de uma forma equitária. Sim. Que é importante. E cada matéria que eu falo, eu sempre procuro enfatizar isso. Vai que empresas, empresários reflitam e nos coloquem também, né? Porque a mulher do carnaval, ela só gasta. As pessoas nos veem com os brilhos e tal, mas o custo é nosso. Sim. Nós pagamos para sermos uma das protagonistas importantes do espetáculo. Então, o Império Serrano vai falar sobre Arlindo Cruz, Lugares de Arlindo. É um samba muito importante para nós, porque o Arlindo é o grande guerreiro imperial nessa superação de recuperação, grande importante na história da música, né? Um grande compositor, não só de sambas, enredos, mas no meio da música, né? E aí eu tenho uma história pessoal com ele, porque eu sou amiga da família, eu fiz parte, ele me convidou para fazer parte do clipe, que era o Meu Lugar, né? Que faz, assim, esse Lugares de Arlindo remetendo a esse clipe, aos lugares de Arlindo, tem toda uma história. E aí, na época, foi a Maria Rita, foram vários artistas amigos dele, nós gravamos o clipe, foi maravilhoso. E eu lembro de todos os momentos que eu desfilava, que eu entrava na avenida, eu era sempre recebida pelo Arlindo e a Babi, que é a esposa dele, ele beijava minha mão, me abençoava, porque ele é quase uma entidade, é quase, sabe, um mentor lá da escola, uma personalidade extremamente importante. Aquilo, eu senti uma bênção, que é um ancestral me recebendo, né? E aquilo sempre me emocionou, sinto falta desse momento. E para mim vai ser muito emocionante eles contarem a história, todo mundo já está muito emocionado, a presença dele na avenida. É um marco histórico para o Império Serrano, porque é uma escola que ficou muitos anos no acesso, ela se empoderou. A maior gestão de todos os tempos da história do Império é essa, do presidente Sandro Avelar, que conseguiu tirar a escola de vários rebaixamentos, ressuscitar numa pandemia, conseguir ajuda, né, com iniciativa privada, enfim, pessoas para poder ajudar o financeiro da escola, que não se sustenta só com a iniciativa pública, que apesar que existe o gasto público, retorna bilhões para os cofres públicos, né, com a receita do carnaval. Então não é um gasto, praticamente um investimento, né? Porém, as fantasias, tudo do carnaval é muito caro, né? E é tudo bem do exterior, com a pandemia aumentou muito, mas a gente está conseguindo fazer o carnaval, acho que será o carnaval inesquecível, o melhor de todos os anos, com as mudanças do sambódromo, de iluminação, as roupas mudarão, tá tudo muito ecologicamente correto, assim, na grande maioria as rainhas, elas não utilizam mais penas, agora tem pena ecológica, e mesmo assim estamos mais remetendo a materiais tecnológicos, né? Tentando ver se o pessoal da moda se aproxime da gente, né, para poder também ajudar a amparar o carnaval, não separar, porque tem muitas coisas da moda, da indústria da moda, que pode acrescentar e melhorar ainda mais o espetáculo e deixar mais diverso, plural. Eu te agradeço pelo carinho, pela forma de você me receber. Obrigada mesmo.